Trabalhadores da indústria de ouro e metais preciosos denunciaram na Assembleia demissões em massa no setor. Segundo o sindicato da categoria, foram afastados 360 funcionários apenas nos 3 primeiros meses de 2018 na região metropolitana de Belo Horizonte. O sindicato de Nova Lima e região, que atua em 7 municípios com cerca de 5.000 trabalhadores, diz que os cortes representam mais de 7% do efetivo. O legislativo e o executivo municipal, onde essas empresas estão inseridas, tinham que ter uma preocupação maior com quem produz. Se preocupam em arrecadar, mas não se preocupam com quem produz. E por que não se preocupam com quem produz? Apesar das empresas demitirem, a produção não cai. Então, o que as prefeituras arrecadam não cai. Nos assusta que a posição por parte da parte econômica, a parte empresarial, foi que os altos custos levam a fazer essas demissões. E, em momento nenhum, não foi aberto nenhum processo de negociação, um processo de entendimento, um processo de buscar flexibilizar, buscar alternativas para evitar as demissões na empresa. No momento que o nosso país vive um dos números mais altos de desemprego no nosso país, mais de 3 milhões de desempregados. E essa medida do complexo AngloGold, ela só contribui para que possa aumentar esse número. O deputado observa que os afastamentos ferem os princípios que foram defendidos para permitir a aprovação da reforma trabalhista em 2017. Para que a gente pudesse buscar a flexibilização, evitar demissões e gerar mais emprego. As demissões não estão acontecendo única e exclusivamente na AngloGold. Há vários tipos de demissões e também em outras empresas. Um dos argumentos maiores, hoje, é o alto custo de produção. Infelizmente, como acontece em todo o Brasil, e não é de hoje, quem paga no final essa conta é o trabalhador. De acordo com o sindicato, quem dita o custo da produção é o mercado, o que, de fato, tem prejudicado as empresas. Internamente, nós temos os insumos subindo assustadoramente. Energia, combustível, e etc., etc., onde isso tem realmente um impacto violento na produção. Além do setor mineral, nós temos também o setor extrativo vegetal no estado de Minas Gerais, que também não é diferente do que está acontecendo na área da mineração. Além do desemprego, das demissões em massa, nós temos o problema social e ambiental gravíssimo de todas essas empresas desse setor. Para a Federação dos Trabalhadores na Indústria Extrativa, além do desmonte provocado pelo enfraquecimento dos sindicatos, a reforma trabalhista desarticulou a fiscalização sobre as empresas. Não tem mais os auditores para estar acompanhando. A gente fica pensando de que forma que dentro de 20 dias aconteceu um vazamento, aí corrigiu, liberou, colocando em risco a vida e o meio ambiente. No campo das ações trabalhistas, o entendimento é de que os sindicatos e entidades representativas das categorias foram praticamente calados. Sem falar nas doenças, nas mutilações, nas sequelas. Com a reforma, com o desmonte, trabalhador e sindicato não praticamente quase impedido de ir judicialmente, porque quem perder agora vai ter que pagar todas as custas. Os trabalhadores cobraram a presença de representantes do poder público e das empresas nas audiências promovidas pela Assembleia. Eu vejo a necessidade, deputado, de ter a ampliação do debate com os demais setores, governo federal, estadual, municipal, as empresas, para que a gente possa encontrarmos uma saída
menos danosa para os municípios, para o Estado, de forma que esses trabalhadores sejam alocados ou recontratados, para que assim podemos manter os postos de trabalho que antes estava mantido, vamos dizer entre aspas, porque, na verdade, vem demitindo com a mecanização, com a modernização, tirando os postos de trabalho ao longo dos anos e os trabalhadores jogados às próprias traças em todos os municípios que essas empresas têm atuação. O vereador de Caeté citou números para ilustrar a importância do complexo AngloGold de mineração na cidade e na região metropolitana da capital. Lembro da importância e da preocupação com a economia dos municípios, principalmente de Caeté, tendo em vista que trata-se do segundo maior gerador de emprego da cidade que nós estamos falando. Lembro e repudio a ação dos representantes públicos do município de Sabará. Digo para vocês, é um dos municípios que mais fatura com as atividades dessa empresa, nos números que mostram, onde a empresa gera 712 empregos para a Prefeitura de Sabará, gasta-se, né, naquela cidade 13 milhões de reais, contribui com 2,8 milhões em CEFEM, 2 milhões em INSS, 58 mil reais em alvarás e tem mais 15 milhões de impostos que são pagos ao município. Olha da escala que nós estamos falando e não tem sequer um representante do Executivo aqui. Então, eu repudio essa falta de preocupação com a arrecadação do município e com a classe de trabalhadores, de comerciantes e de viventes locais. O vereador se manifestou também contra a inércia da Prefeitura de Nova Lima em defender os trabalhadores, outro município que tem boa parte da receita proveniente da mineração. Onde ela arrecada com gastos município na cifra de 45 milhões de reais. De IPTU é arrecadado mais 5 milhões de reais, 880 mil reais de INSS, 699 mil de alvará e 6,5 milhões pagos em impostos. Isso tem que ter uma resposta. Isso não pode ter um tipo de argumento que estão preocupados com a questão do lucro. Das despesas estão altas. Então, isso para nós não é justificativo. Diante desse impasse e diante da ausência da representação patronal do Ministério Público do Trabalho, eu faço uma sugestão ao presidente aqui do sindicato, Marcelino, juntamente com o presidente da federação, que a gente possa buscar a mediação desse entendimento no Ministério Público do Trabalho.